Olá, olá, BPM Friend! Você sabia que pequenas mudanças podem influenciar muito a forma como tomamos decisões e executamos os processos? O nome disso é nudging. E hoje eu vou trazer essa técnica aqui para o nosso canal da Deca no YouTube, o maior canal de BPM do Brasil, para dar aquele empurrãozinho necessário ao seu BPM. Então você já dá o seu like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo! Vamos começar daquele jeitinho que eu gosto, bem explicadinho. Então, o que é nudging? Nudging é um termo em inglês que em português seria traduzido para empurrãozinho ou uma cutucada. É um termo que vem lá da psicologia e da economia comportamental. Esse nosso papo sobre nudging começou no DecaCast 200, então vai lá depois conferir quando você acabar de assistir esse vídeo, porque os dois materiais se complementam. Basicamente, nudging é um jeito de influenciar as decisões das pessoas, mas sem forçá-las a nada. Os nudges são pequenas intervenções que a gente faz para guiar determinados comportamentos desejados, mas sem restringir as opções de escolha das pessoas. Um exemplo simples de nudging na área da saúde são, por exemplo, aqueles aplicativos que ficam lembrando a gente de se movimentar durante o dia ou beber água. Eles dão o lembrete, eles orientam o nosso comportamento no sentido de consumir mais água, mas eles não estão te forçando nem enfiando a água goela abaixo na sua garganta. Qual é o fundamento por trás dessa técnica do nudging? Ela não é uma técnica tão bobinha quanto ela pode parecer, não. Você conhece esse livro, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman? Pois é, esse livro traz pra gente a visão de que o nosso cérebro tem dois sistemas para tomada de decisão. O sistema reflexivo, que é deliberado e consciente, é quando os indivíduos precisam processar as informações cuidadosamente, considerando as consequências das suas ações. Esse sistema é tipicamente associado a um processo de tomada de decisão lento e rigoroso. O segundo sistema é o automático. Ele é rápido, intuitivo e depende basicamente de heurísticas para tomar decisões com um esforço cognitivo mínimo, tipicamente usado para decisões que não exigem um processamento exaustivo. Você pode imaginar, diante desses dois sistemas, que os seres humanos tomam decisões usando o sistema reflexivo, certo? Pois é, só que nem sempre. Dependendo do nível de incerteza, da pressão para tomada de decisão e da complexidade da decisão, muitas vezes nós, seres humanos, recorremos exatamente ao sistema automático. Isso resulta, sim, em decisões mais rápidas, porém também pode trazer resultados inadequados. É aqui exatamente que entra a ideia dos nudges. E eles são tão poderosos justamente porque eles exploram essa nossa tendência de recorrer ao sistema automático para tomar as decisões. E o que nudging tem a ver com BPM, Andréia? Tudo! Na verdade, a gente pode usar nudges ao longo de todo o ciclo BPM, em todas as fases do BPM a gente pode pensar nisso. Mas vamos trabalhar com alguns exemplos aqui para a gente ilustrar como que os nudges podem dar aquele empurrãozinho para a gente ter os comportamentos desejados ao longo da nossa gestão de processos. Um desafio típico que a gente tem com o BPM é justamente a adoção dos processos. Quem aqui nunca passou por aquela situação de desenhar to-bes lindos e maravilhosos e na hora das pessoas usarem, a gente não vê aquele to-be, aquele processo ser implantado, adotado e utilizado da forma como a gente gostaria. Então, será que diante dessa situação os nudges podem ajudar? Podem. De nada adianta a gente ter um processo tecnicamente perfeito, muito bem modelado, usando toda a anotação BPMN, se na prática as pessoas não estão utilizando. Então, como é que a gente pode usar os nudges para lidar com esse desafio da baixa adoção? Existem diferentes tipos de nudges. Então, o primeiro tipo de nudging que a gente pode recorrer aqui é o framing, ou seja, a gente colocar de forma mais visível, com mais destaque, os aspectos
positivos, os benefícios que aquele novo processo traz, em vez das dificuldades e dos obstáculos. Então eu posso, por exemplo, ter um trabalho de conscientização, uma campanha de comunicação interna, enfatizando que o novo processo reduz o tempo de execução, elimina alguns desperdícios, chamando a atenção das pessoas para esses benefícios. Um outro tipo de nudging que eu posso utilizar é o que a gente chama de saliência, a gente salientar alguns elementos do processo. Então, se o meu processo novo vai ser executado em um sistema, eu posso dar algum destaque dentro desse sistema para as novas telas, para os novos botões que a pessoa vai apertar. Então eu posso trabalhar com cores, com negritos, com destaque. Eu posso até mesmo começar a colocar as minhas opções de default no sistema, como aquelas que estão atreladas ao processo novo e deixam de ser opções padrão as opções que eram utilizadas no processo antigo. Tudo isso para quê? Para facilitar a vida das pessoas na hora que elas vão executar o processo novo, para que a execução do processo novo se torne mais simples, mais rápida, mais ágil e a gente vença aquela inércia, aquela preguiça, aquele medinho do desconhecido, do não saber aonde apertar os botões no sistema e que fazem com que muitas vezes, até sem perceber, as pessoas vão criando pequenas barreiras e pequenas resistências ao uso do processo. Quando a gente tem um processo novo, redesenhado com to be, por melhor projetado que ele tenha sido, ele está vindo como uma disrupção a um status quo. Ele está mudando uma forma como se trabalhava antes. E aquele status quo, muitas vezes, era a zona de conforto das pessoas. Então, a gente precisa dar esses pequenos empurrõezinhos para que as pessoas se sintam estimuladas a sair dessa zona de conforto. Nesse caso, a gente também pode aplicar um nudge. Um nudge que pode ser muito útil aqui é um nudge de benchmarking, por exemplo, um nudge de comparação social. Então, a gente pode trazer para as pessoas informações sobre o processo dela. A gente pode dizer, por exemplo, que aquele processo está consumindo muito mais papel do que a média de mercado na indústria do mesmo segmento. Só de deixar essa informação clara e visível, aquilo já chama a atenção das pessoas e as pessoas já se mexem no sentido de trabalhar com um processo novo para eliminar esse desperdício a partir do momento que elas se compararam com uma referência de mercado. Dessa forma, eu vou criando nudges para estimular o novo comportamento que eu quero, que é um processo digital, um processo ali que vai tramitar todo eletronicamente. Eu posso começar a modificar os meus sistemas para ter opções padrão de assinatura eletrônica, de validação eletrônica, e com isso eu vou colocando em desuso as opções manuais e em papel daquele processo, até que aquilo começa a cair no esquecimento e a opção digital e eletrônica começa a se tornar naturalmente a escolha principal e primária dos gestores e executores desse processo. Veja, BPM Friends, tudo isso que eu estou falando aqui são pequenos empurrõezinhos que favorecem a execução do processo. Eu não estou falando aqui de ações antiéticas, de ações ilegais, de restringir as opções das pessoas, de forçar comportamentos indesejados. Se você está usando nudging, usando recursos para forçar alguém a comprar, por exemplo, um produto ou um serviço que ela não precisa ou que ela não deseja, isso não é um nudge, isso é uma ação antiética, é completamente diferente do que a gente está falando aqui. O nudging deve sempre ser transparente e permitir que o executor do processo tome a decisão final. Ou seja, o sistema vai ter lá sempre as duas opções para ele escolher. Ele pode clicar no campo e escolher a outra opção. E a gente não sumiu com essa opção do sistema, mas a gente já está indicando como default a opção que é mais favorável ao processo novo que a empresa está querendo implantar. O objetivo do nudging não é, de forma nenhuma, enganar as pessoas, e sim simplesmente facilitar as boas escolhas. Mas você precisa experimentar o nudging dentro da sua empresa e ver como é que as pessoas vão reagir a ele. Porque os mesmos nudges não vão funcionar sempre em todas as empresas. Dependendo da cultura, um empurrãozinho de uma forma ou de outra forma pode trazer resultados diferentes.
pode trazer comportamentos e reações até mesmo imprevisíveis. Então a gente tem que testar e experimentar os nudges e ver aqueles que funcionam ou não. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar para você uma referência de um artigo em inglês, mas muito legal, de alguns autores da área de BPM, onde eles exploram vários exemplos de nudge e você pode depois consultar com calma para ter outras ideias aí de nudges para você experimentar. O que a gente quer no final das contas com isso? Que essa combinação de BPM com nudge traga para a gente a execução de processos mais eficazes. O nudging não vai substituir as metodologias de BPM que a gente conhece ou as técnicas de BPM que a gente conhece. A ideia não é essa. É simplesmente que ele venha somar esforços na hora que a gente precisa ir executar os processos, por exemplo, ou melhorar os processos, ou modelar os processos. Acho que a principal mensagem que os nudges trazem para a gente é que nem sempre a gente precisa de mudanças radicais, ou de grandes mudanças, ou de grandes transformações para alcançar os comportamentos desejados. Às vezes, esses pequenos empurrõezinhos podem fazer a gente caminhar na direção que a gente está querendo. Então, BPM Friend, pronto para aplicar os nudges no BPM da sua empresa? Você já viu algum nudge sendo aplicado por aí nos seus processos? Comenta aqui embaixo desse vídeo para mim, me conta dos exemplos bacanas que você conhece de nudging, que eu vou adorar saber e aprender também um pouquinho mais com você. E não deixa de seguir a Deca no Instagram e no LinkedIn, acompanhar o nosso DecaCast e nos vemos em breve em mais um vídeo bacana da área de BPM para você. Até lá!